9, e eu quero ler com vocês o verso 11, só o verso 11. Deus, que maravilha! Aleluia! Amós 9, 11, para a nossa meditação aqui nessa tarde, que diz assim a palavra de Deus. A minha Bíblia está aqui no começo, um título que eles colocaram. Isso não foi do autor original, mas os mesmos que colocaram números nos versículos colocaram títulos também. Então, quando fala o capítulo 9 de Amós, você vê ali no título. Na minha Bíblia está assim: visão da ruína do altar, promessa de restauração. E o verso 11 diz assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Somente até aqui, somente até aqui. Levanta o poder de Deus, levanta o poder de Deus. Repita assim comigo: meu Deus, meu Pai, pode falar, porque o seu servo ouve e obedece. Usa o seu servo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Põe a sua mão, a sua filha no colo, e pode glorificar a unção do Senhor. Palavra de Deus para nós aqui nessa tarde, meus irmãos, irmãs presentes, irmãs que usam rosa como musiquinha das crianças e já brincaram com bonecas, é verdade? Palavra de Deus para nós aqui nessa tarde, irmãos e irmãs presentes, obreiros todos aqui presentes, senhoras e senhores. Nós temos aqui um livro muito interessante. Nós lemos um livro que leva o nome de um cuidador de ovelhas de Tecoa, Amós, um cuidador de ovelhas, um boieiro e um cultivador de árvores, que chamavam de sicômoros, cuidava de animais, um pastor, um homem muito dedicado no seu trabalho lá em Tecoa. Um homem que viveu na época morando do lado norte de Israel. Depois de dividida, tinha o reino do norte e o reino do sul. Reino do sul, Judá, Jerusalém. Reino do norte, Israel. Que Jeroboão tinha achado dividido o reino contra o filho de Salomão. E agora Amós estava vivendo no período de Jeroboão II. E a palavra nos fala aqui, e nós entendemos que era foi um período, o reino do norte, longe de Jerusalém, o local onde eles adoravam, amavam, improvisaram ali um local para a adoração deles. E nesse período estavam vivendo uma certa, como eu posso dizer, prosperidade aquele reino, um período de prosperidade. Quem sabe era fácil vender, era fácil comprar, a prosperidade daquele tempo. Era fácil conseguir um emprego, eu não sei, mas viviam uma época de prosperidade. Mas o pecado estava presente. O pecado estava presente.
Tem pessoas que para Satanás enganar é só chegar e pôr um pouquinho de dinheiro no bolso dele assim, ó, um pouquinho de dinheiro no bolso dele, vai ver, eita, agora eu faço tudo o que eu quiser. Esquece de Deus, esquece que é crente. Tem gente que esquece que é crente. Eu tinha acabado de acho que fazer 18 anos, ser maior de idade. Estava esperando chegar para poder dirigir. E aí vai para a igreja e sai da igreja, vai para a igreja e sai da igreja. Aí voltei para a igreja e não paga toda. Fui na casa do meu amigo, que a gente se juntava, e eu ouvia aquelas músicas mundanas, e ficava jogando videogame, vendo futebol. Cheguei para ele, agora crente! Você vai para o inferno para você continuar com isso, ele com um copo de vinho, uma taça de vinho bonito. Você vai com esse vinho, com esse videogame, com esse futebol, tudo para o inferno. Não tinha encontro com Deus, não teve nada, mas eu cheguei todo crente, entendeu? E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Quando eu vi, eu estava tomando um pouquinho de vinho. Não, mas você não é crente? Ih, esqueci. Precisa ter um encontro com Deus. Essas pessoas que não tiveram encontro, qualquer coisa, elas esquecerem que são crentes. O povo vivendo a prosperidade tamanha e estavam deixando a verdadeira adoração, o Deus Todo-Poderoso, de lado. Aleluia! Ele chega a falar aqui, depois de visitado por Deus, esse profeta, esse homem, visitado pelo Senhor, tendo visões de Deus, ele teve algumas visões e Deus dá uma ordem para ele falar, descrever, e chega aquele homem e sai e começa a falar visões fortes, profundas, e muitos não aceitam. O que você está fazendo? Por que você está falando isso? Eu estava no meu ofício, cuidando dos sicômoros, das ovelhas, dos animais, e Deus foi até lá e me trouxe aqui para falar. Eu não vim aqui porque eu quis. E ele começa a falar, e foram visões e palavras tão fortes que chegaram a falar para o rei: aquele homem Amós está te afrontando e falando. O rei foi atrás dele, mas ele ficou firme. Eu vim aqui porque Deus mandou eu passar as visões. Se eu estava vendo, ele passa as visões profundas, de um conserto. O povo teve toda a oportunidade para se consertar, para se voltar para Deus. Deus tendo misericórdias, dando oportunidades, levantando pessoas, fazendo, prosperando. Tiveram todas as oportunidades e se voltaram, decidiram mesmo: não queremos, e pronto. Queremos viver a nossa prosperidade, o reino está bem, está tudo bem, sem inimigos. E Deus levanta esse homem, esse boieiro, esse cultivador de sicômoros, que começa a falar: tive visões e eu via. Descrevo para você aqui 5 visões de Amós. Primeira visão, eu via gafanhotos. Que, Amós? Gafanhotos. Eles estavam vendo gafanhotos vindo destruir aquela nuvem. Você sabe que gafanhoto eles viram aquela nuvem? O chamado devorador, que você bem conhece. Eu via gafanhotos. Ele estava dizendo que Deus, irado, vendo o povo próspero, mas que tinha voltado as costas contra ele, e agora ordenava que o devorador viesse para consumir as lavouras, as plantações e tudo que o povo tinha. Ele estava dizendo: Deus está mandando a fome. Vocês viraram as costas contra Deus. E o povo apavorado, e o povo preocupado, e ele dizendo, continuava falando: eu tenho visões. O que você está vendo? Estou vendo fogo. Que isso, irmãos? O fogo, Deus mandando fogo. Quando o diabo manda demônios e manda fogo, Deus nos protege.
Quando os homens tacam fogo em nós e nas nossas coisas, Deus nos guarda. Mas quando o fogo é ordenado nos céus, é o fogo de Deus, o que é que nós iremos fazer? Eu estou vendo fogo, a destruição. Deus está mandando a destruição. E o povo do norte, o povo de Israel, é isso. Para com isso, amados. Vamos falar para o rei que é isso, entristecendo o povo dessa maneira. Eu estou tendo visões. Que visão? Eu vejo um prumo. Eu vejo um prumo. Meu Deus. Ele viu um prumo. Aquele usado em obras por engenheiros, arquitetos, profissionais. O prumo, quando nós falamos de prumo, nós lembramos de retidão, de fazer as coisas como elas devem ser, na medida certa, está entendendo? Medida certa, da maneira certa. Mas a maneira certa aqui que ele está vendo nessa visão é da maneira de Deus. Não é da minha maneira, não é da sua maneira. Nem dentro da nossa casa é da nossa maneira, deve ser da maneira de Deus. Nem a nossa vida deve ser da nossa maneira, deve ser da maneira de Deus. Tem gente que fica segura, tem gente que fica, o meu coração, eu senti, eu acho que eu tenho que ir assim. O nosso coração é enganoso, mas eu tive tantos conselhos que eu devo ir para cá. Dispensa todos esses conselhos e pega o conselho da palavra, pega o conselho de Deus. O seu coração vai te levar para um caminho que parece muito bonito e perfeito, mas é um caminho de morte. Mas o conselho de Deus vai te levar para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Bate porta, levanta a mão, glorifica, faz barulho, porque nós somos pentecostais. Aleluia! Louvado seja Ele para todos sempre, o nosso Deus. Imagina, um homem não era muito querido, estava lá falando das visões, mas antes ele já tinha falado das nações. Antes de falar dessas 5 visões que eu estou falando com vocês, ele falou que a mão de Deus viria contra nações que tinham feito algo que Deus não tinha se agradado. Estava dizendo, ei, porque na hora tem muita gente que não entende. Por que, Senhor? Por quê? Olha o que aconteceu. E Deus tem a hora certa de tratar com todas as pessoas. Ele vai tratar. Ele estava dizendo uma palavra contra Damasco. Eu vou secar o cume do Carmelo. Através de Amós ele estava dizendo essa palavra contra Damasco. Ele estava dizendo uma palavra através de Amós contra Gaza também. Porém fogo no muro de Gaza. Ele estava dizendo uma palavra contra Tiro. Porém fogo no muro de Tiro. Por quê? Porque eles entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Deus tem a hora certa para tratar com cada um. Todo pecado, toda falha, toda coisa errada, toda iniquidade tem um momento certo, tem a consequência. Todo pecado, toda atitude tem uma consequência. Os anos podem passar, que podem chegar a enganar muitas pessoas dizendo, tempo passou, Deus esqueceu, estou aqui sentindo a presença de Deus, estou cheio. Não. Todo pecado tem uma consequência. Deus perdoa, você se arrepende, Deus perdoa, mas tem uma consequência aí, já é uma consequência. Ele veio com essas palavras contra essas nações. Ele veio com essas visões. Vejo os gafanhotos, vejo o fogo, vejo o prumo. Quarta visão, eu vejo um cesto de frutos maduros.
cesto de frutos maduros. Está maduro. Quando a fruta está madura, você tem que esperar mais um pouco para comer? Quem pode me responder? Quando a fruta está madura, eu como na hora ou espero mais? É o tempo de comer. Eu vejo um cesto de frutos maduros. Que é isso? Deus está dizendo que chegou o tempo. Meu Deus, chegou o tempo, Israel. Ele chega até a dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrar-nos com o Senhor teu Deus. Eu digo para você aqui nessa tarde: prepara-te, igreja, para encontrar-nos com o Senhor teu Deus. Aleluia. Aleluia. É o tempo da prestação de contas, é o tempo do conserto, é o tempo de se adiantar no altar e colocar a vida no altar e se humilhar na presença dele. É o tempo de dizer: Senhor, eu não tenho força para abandonar esse pecado, Senhor, mas eu confio no Senhor, eu me arrependo, tira isso da minha vida, me ajuda a viver sem esse pecado. É tempo de chegar na presença dele e falar: Senhor, todos os altares da minha vida estão quebrados, da adoração, da oração, da santidade, está tudo quebrado. Senhor, eu não tenho força, me ajuda a reconstruir os altares da minha vida, porque eu quero andar reto na sua presença. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo de consertar. Quem quer consertar? Quem vai consertar? Quem vai consertar a vida? Quem vai consertar a vida? Está errado o casamento, está errado palavras torpes saindo do lábio, está tudo errado hoje. Deus te trouxe aqui para consertar. É tempo de ser verdadeiro. É tempo de parar de querer ser uma nota de R$3. É tempo de ser um cristão verdadeiro. Aleluia. É tempo de ser um homem de fé de verdade. É tempo de ser uma mulher de princípios, com uma vida íntegra. É tempo de ser um adorador, não falso, porque ele procura os verdadeiros. Tem verdadeiros aqui? Deus está procurando os verdadeiros. Os verdadeiros, aleluia. Chega de pirataria na igreja, Deus quer os verdadeiros. Se tiver verdadeiro aqui, não me deixa sozinho. Levanta a sua mão bem alto, e glorifique aquele que procura os verdadeiros adoradores. E que ajude a banda verdadeiros, verdadeiros. Deus está te procurando, Deus está te procurando. Deus está procurando um verdadeiro cristão para dar exemplo dentro das empresas. Deus está procurando um verdadeiro cristão para dar exemplo nos contratos. Deus está procurando os verdadeiros. Os verdadeiros. Ele está procurando. É tempo, disse Amós. Eu vejo os frutos maduros. E é tempo do Senhor vir. Do jeito que a mão dele está pensando contra Tiro, contra Damasco, contra as outras nações que fizeram coisas que desagradaram ele, que foram contra os inocentes, contra os fiéis, e mataram muito sangue derramado de pessoas fiéis e inocentes, foram derramados por essas nações, e a mão de Deus veio sobre eles agora. É tempo de Deus sair de dentro da casa dele agora. Eu vejo a
cesta de frutos maduro, porque chegou o tempo. Eu vejo a quinta e última visão, a ruína do altar. O quê? Ele estava dizendo para uma classe de pessoas, e outras estavam se achando, não é com a gente, é com vocês. Aí ele vira para as outras, esse negócio é para todo mundo. Ele está dizendo, é para todo mundo. Que? Lá embaixo, altar é para todo mundo. É pecadores embaixo, pecadores no altar. Ele viu a ruína, o altar se achando. Ninguém pode se excluir e dizer, não, eu sou muito santo, é só para ele. Não tem. A mesma coisa da pregação. Primeiro é para o pregador. Já vem aqui para eu consertar minha vida. Meu Deus do céu, que responsabilidade. Ele estava dizendo, é para todos. É tempo de consertar, desde o altar. Começa no altar, vai consertando, desde o altar e vai até o final da igreja. É tempo de todos. Pequeno, grande, o mais forte, o mais fraco, o mais bonito, o mais feio, é todos. E o povo vendo aquilo, e o povo desconcertado, recebendo essas visões, e ele começa a falar, é a ruína, e depois da ruína no altar, ele fala, ele deixa uma palavra que nós temos aqui no início, que eu repito para vocês. O cuidador de animais, o pastor de animais e cultivador de algumas árvores, estava dizendo no verso 11, uma profecia. O Senhor usando a vida dele, seus lábios se abrem, ele começa a falar, de repente chega nesse verso 11 do capítulo 9, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Amós estava dizendo aqui, tenda de Davi havia caído. A tenda de Davi, o reino que ele tinha levantado agora rachou, dividiu em dois, e os descendentes de Davi ficaram só com 2 tribos, e as outras 10 ficaram para o outro lado, o reino do norte, qual ele estava agora, e já não era mais a dinastia, não era a tenda, não era a casa de Davi que estava em Israel. O de Davi estava em Judá, do outro lado. Amós se levanta nesse período de muita iniquidade, junto com prosperidade, e diz o Senhor que naquele dia tornará a levantar a tenda de Davi que caiu. Tem 2 significados aqui para essa tenda de Davi que caiu. Deixo a segunda para o final, e a outra trago para nós, contemporizando aqui agora, a tenda de Davi que caiu, a casa espiritual. A tenda, uma casa, na época que não faziam construções com pedra, com rocha, uma casa. Somos casa espiritual, casas espirituais caídas, pessoas caídas, casas espirituais, porque você pode escolher aquilo que vai habitar aqui dentro e aí dentro. Tem espíritos malignos terríveis que vivem dentro de casas espirituais aí.
Até o dia que uma pessoa entra dentro de uma igreja como essa, recebe uma pregação como essa, ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o coração se aquece, a pessoa levanta a mão: eu quero agora entregar tudo, a minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero que o Espírito Santo faça morada aqui nessa casa espiritual, e esses demônios saiam. Os demônios batem em retirada, e o maior de todos os espíritos começa a habitar a casa espiritual. Só que até chegar esse momento, tem muitos demônios habitando aí. Tem muitos demônios habitando a vida de pessoas. Casas espirituais. Quando os demônios habitam em casas espirituais, em pessoas, nós vemos homens e mulheres como o endemoniado de Gadara, aquelas 10 cidades, a Decápolis ali, aquele homem cheio de demônios, e os demônios influenciando as suas emoções, os seus pensamentos, os demônios direcionando a vida dele. Pessoas possessas de demônios não têm controle das suas emoções, ficam violentas. Pessoas cheias de demônios, casas espirituais caídas. Você começa a ver, você entra na internet e começa a ver todos aqueles casos. O pai matou o filho, o esposo matou a esposa, o homem matou não sei quantas mulheres, e fez isso e fez aquilo. Casas espirituais caídas. O endemoniado de Gadara, cheio de demônios, as pessoas não queriam ficar perto. Casa espiritual caída, habitação de demônios, ninguém quer ficar perto. Homem violento, não sabia viver em sociedade, perigoso matar as pessoas, então todo mundo estava longe. Casa espiritual caída. Tentaram prender, não deu. Até que aquela casa espiritual caída, um dia vê um barco se aproximando naquela praia, e sai um galileu de dentro daquele barco, que coloca os seus pés sobre aquela praia, e aquele homem, aquela habitação de demônios vem correndo na direção daquele que acabara de sair do barco, e quando olha para ele, cai de joelhos no chão. Ele teve um encontro. Aquela casa caída, aquele homem caído no chão, teve um encontro com aquele que tem o poder de levantar as tendas caídas, as casas caídas, limpar e encher da presença dele, deixar em pé. Aleluia! Ele teve um encontro com Cristo, e aquela casa espiritual caída se colocou em pé. É isso que ele faz, é isso que ele quer fazer. Eu não sei qual é a situação da sua vida. Tem muitos crentes aqui, não crentes, visitantes. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas aquele que tem o poder de levantar a casa espiritual caída, a habitação de demônios, ele tem o poder de levantar, tirar todos os demônios e colocar o Espírito dele dentro. Ele está aqui nessa tarde para fazer isso. Chega de viver desse jeito. Chega de ter as suas emoções influenciadas por Satanás. Chega de ser uma casa espiritual caída, habitação de demônios. Chega! Hoje Jesus Cristo está aqui, levanta essa casa. Ele está aqui para levantar a sua vida, para ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! Levantarei, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu. E ele segue. E taparei as suas aberturas. Oh meu Deus. Eu estou contemporaneizando, tá bom? Trazendo para cá. Nós
nossos dias. Taparei as suas aberturas. Fala de abertura. Fala de brecha. Fala daquele que remove os marcos antigos. Fala daquele que sabe. Antigamente não podia, hoje pode, por quê, irmão? Ah, antigamente é que eu interpretei errado, não estava. Taparei as suas aberturas. Tem muito crente dando brecha. Tem muita gente dando brecha. Tem muitas pessoas deixando brechas abertas no seu casamento. Tem muitas pessoas deixando brechas abertas no seu ministério pessoal, na sua vida espiritual. Tem muita gente deixando brecha. Não, isso aí não tem problema, isso é uma coisinha pequena. Isso não tem problema, isso não tem problema. Tornarei, fecharei, taparei as suas aberturas. Salomão, seja homem, meu filho, seja homem, meu filho. Sirva ao Deus do seu pai, seja fiel ao Deus do seu pai. Sim, meu pai. Começou também a construir o templo, o homem mais sábio de todos. Viam pessoas de longe para ouvir e ver aquilo que ele fazia. Como esse homem é sábio, como esse Deus é grande, escolheu esse homem tão sábio. Olha como ele fala, olha como ele se veste, olha como ele adora o Deus dele. Que homem sábio esse rei Salomão. E Salomão, só sabe, eu também sou político, deixa eu, para não ter guerras aqui, deixa eu, não vamos brigar não, eu caso com a sua filha, manda sua filha para cá, o rei do Egito manda uma filha lá para ele. A outra nação, não vamos ter guerra não, caso com a sua, e manda outra filha. E acordos, e se juntaram aquelas milhares ali de esposas de Salomão e começaram a cada uma cultuar o seu Deus. Dentro daquela nação que adorava o Deus verdadeiro. E agora, no final do seu ministério, da sua vida, você já via na palavra de Deus, você já vê Salomão já cultuando, já adorando outros deuses, aquele que era separado para Deus desde o ventre, que aprendeu com seu pai, com a sua mãe, e agora já estava adorando deuses pagãos por causa das influências das suas esposas. Salomão não faz isso, só um pouquinho. Salomão não faz isso, só um pouquinho. Salomão não faça isso, é só um pouquinho. Brecha. Será que não